Enquanto se afastava apressado, o discípulo murmurou para si mesmo: será que a filha do mestre está procurando marido por aí? Isso é loucura. Enquanto isso, Nietzsche apertava o celular, com o coração batendo forte entre curiosidade pessoal e interesse profissional. Finalmente encontrei você, Lu Seng. Naquele mesmo momento, Lu Seng estava em profunda meditação no silêncio do seu quarto. A tranquilidade foi quebrada por batidas fortes na porta. Irmão! Lu Seng! Sai daí agora! A voz de Lu Qing soou urgente, algo raro. Anda logo! Tem umas pessoas muito importantes aqui querendo falar com você. Lu Seng abriu os olhos enquanto a energia cósmica dentro dele se estabilizava em um ritmo calmo. Ele se levantou com movimentos tranquilos. Já estou indo, respondeu. Pegando um casaco casual e colocando sobre os ombros, ele respirou fundo. Faz tempo que Lu Qing não fala comigo com tanto respeito, pensou. Quem poderia estar me procurando a essa hora? Será que já são as consequências da avaliação? Ao entrar na sala e olhar em direção à porta de entrada, Lu Seng ficou completamente parado, genuinamente surpreso com a cena inesperada dentro da própria casa. A mãe de Lu Seng, Zhen Yufeng, estava claramente nervosa, torcendo o avental com as mãos suadas. Seng-ir, venha rápido. Este é o presidente Xiao. Sentado no sofá simples estava um homem que emanava uma aura de poder contido. Ele se levantou e estendeu a mão. Olá, estudante Lu Seng. Meu nome é Xiao Yui. Sua voz era calorosa, mas carregava autoridade. Sou o presidente da Associação de Artes Marciais da cidade Bai. Vim aqui especificamente por causa dos resultados extraordinários que você registrou no seu exame recente. Lu Seng apertou sua mão, percebendo a pele calejada de um veterano. É uma honra conhecê-lo, presidente Xiao. Eu sou Lu Seng. Por dentro, Lu Seng avaliava o homem. Um presidente de associação de nível municipal, ele deve ser pelo menos um praticante de nível 6, quase um grão-mestre. Xiao Yui também fazia sua própria avaliação mental. Impressionante, pensou. Ele enfrenta um mestre de nível 6 sem sequer tremer na voz ou mostrar medo nos olhos. Uma compostura assim em alguém tão jovem é extremamente rara. O olhar de Lu Seng então se voltou para uma jovem parada em um canto da sala. E perguntou, olhando para a mãe. Ah! Esta é a senhorita Nichan, filha do mestre da escola de artes marciais Nionguan, explicou Zhen Yufeng rapidamente. Nichan deu um passo à frente e fez uma leve reverência. Olá novamente, Lu Seng. Na verdade, nos encontramos na escola durante seu teste preliminar. Não sabia se você ainda se lembraria de mim. Lu Seng respondeu de forma educada e calma. Claro. É um prazer vê-la novamente, senhorita Nichan. Nichan respondeu com um pequeno aceno respeitoso. Então Lu Seng voltou-se para o presidente e falou com uma franqueza que surpreendeu Xiao Yui. Presidente, não precisa gastar recursos com formalidades. A associação já me mostrou um caminho. Eu acredito em reciprocidade. Se há algo específico que precisa de mim, por favor, diga diretamente. Xiao Yui soltou um suspiro satisfeito. Você realmente é cheio de surpresas, jovem. Ele tirou do bolso interno um envelope preto de obsidiana com um selo dourado. Nesse caso, serei direto. A associação o convida formalmente para representar nossa cidade no próximo campo de treinamento de talentos de elite da província Dongning. Lu Seng olhou para o envelope, sentindo o peso daquela oportunidade gigantesca. Os olhos de Nichan se arregalaram e ela se levantou de repente, perdendo a compostura. Presidente Xiao. O senhor está realmente sugerindo o campo de treinamento de talentos da província Dongning? Sua expressão ficou séria. Lu Seng, você precisa entender, aquele lugar é famoso por criar gênios, mas também é conhecido por destruí-los. É um verdadeiro cadinho que pode destruir um homem com a mesma facilidade que o cria. O discípulo sênior mais promissor da nossa escola já participou daquele campo, continuou Nichan, com a voz mais baixa ao lembrar. Antes de ir, ele era o artista marcial mais cheio de vida, ambicioso e proativo que eu conhecia.
O futuro dele parecia ilimitado. Mas quando voltou daquele lugar, ele era apenas uma sombra do que era antes. Tornou-se isolado, distante e completamente destruído por dentro. Lu Seng, você tem um futuro incrível pela frente. Não há motivo para apostar sua sanidade e seu futuro em um risco tão perigoso. Xiao Yu esperou ela terminar antes de falar com calma. A senhorita Ni está certa, é realmente perigoso. É um sistema criado para eliminar os fracos e fortalecer os fortes, um berço para os maiores talentos da nação. Para a maioria, os limites da cidade são o máximo que alcançarão, mas para alguns, a cidade é apenas um ponto de partida. Ele estendeu um cartão de visita personalizado, olhando firmemente para Lu Seng. Mas Lu Seng, eu vi seus dados. Eu vi a profundidade da sua técnica. Você não é como os outros. Seu futuro não está limitado pelas fronteiras desta cidade. Xiao Yu deslizou o cartão pela mesa até ele. No entanto, a decisão final é sua. Eu respeitarei qualquer escolha que fizer sobre o seu caminho. Lu Seng olhou para o cartão e depois para o presidente, soltando uma pequena risada confiante. Você está absolutamente certo, presidente Xiao. O medo nunca fez parte dos meus planos. Lu Seng estendeu a mão com firmeza e pegou o cartão, sentindo o papel de alta qualidade entre os dedos. E eu também acredito que o que mostrei até agora ainda está longe do meu verdadeiro limite. Uma onda visível de alívio passou por Xiao Yu, que relaxou pela primeira vez desde que entrou no apartamento. Excelente! Era exatamente isso que eu esperava ouvir. Nesse caso, voltarei para buscá-lo em 48 horas. Não vou abusar mais da hospitalidade da sua família. Ele se levantou, ajeitando o paletó. Nos vemos daqui a 2 dias para partirmos. Depois de acompanhar o presidente até a porta e vê-lo partir, Lu Seng se virou para Ni-chan, que ainda estava no meio da sala olhando para ele com uma expressão difícil de interpretar. E agora, senhorita Ni-chan, disse Lu Seng, em tom expectante, talvez você possa explicar o verdadeiro motivo da sua visita. Ni-chan sentiu o rosto esquentar e limpou a garganta rapidamente, ajustando a postura para recuperar a compostura profissional. De perto, pensou ela, ele é ainda mais impressionante e bonito do que parecia nas imagens de vigilância. O motivo da minha visita é fazer um convite formal, começou ela, com a voz firme. Gostaríamos de convidá-lo, Lu Seng, para se tornar um discípulo honorário da Escola de Artes Marciais Nionguan. Lu Seng levantou uma sobrancelha com leve curiosidade. Discípulo honorário? Não estou muito familiarizado com esse tipo de acordo. Ni-chan se inclinou um pouco, falando com mais entusiasmo. É um título prestigiado com poucas exigências. Você não teria horários fixos, poderia usar nossas instalações e equipamentos quando quiser, totalmente de graça. Meu pai, Nionguan, até estaria disposto a lhe dar instrução pessoal. Basicamente, você recebe todos os benefícios de elite sem as obrigações normais. Por dentro, Ni-chan já calculava o potencial de marketing. Se espalhasse que a escola deles tinha um artista marcial de 18 anos de nível 2, ou até nível 3, a escola Nionguan se tornaria imediatamente a academia mais procurada da cidade Bai. A resposta de Lu Seng veio imediata e direta, derrubando completamente suas ambições. Não. Não tenho interesse. Ni-chan quase saltou da cadeira, com os olhos cheios de desespero. Espere. Por favor. Se for pelos benefícios específicos, podemos negociar. Lu Seng permaneceu totalmente indiferente ao desespero dela, com expressão calma. Posso concordar em ser um membro honorário de forma geral, disse lentamente. Vocês podem dizer ao público que eu treino com frequência na escola de vocês, o que é verdade. Porém, não serei discípulo, nem mesmo de nome. Simplesmente não preciso desse tipo de vínculo. Se esses termos forem aceitáveis, temos um acordo. Caso contrário, só posso pedir desculpas. De qualquer forma, provavelmente continuarei usando as instalações de vocês para meus check-ups, já que fica perto da minha casa. Ni-chan ficou olhando para ele em silêncio por um longo momento. Ela percebeu que não havia como vencer aquela negociação, ele tinha todas as cartas e sabia exatamente o próprio valor.
Reconhecendo a derrota, ela suspirou e assentiu. Convencer você é muito mais difícil do que imaginei. Muito bem, aceitaremos seus termos. Nossa escola o reconhecerá oficialmente como afiliado honorário. Em troca da associação do seu nome, lhe forneceremos um subsídio mensal de 100.000 yuans. Ela se levantou com movimentos rígidos. Não vou tomar mais do seu tempo. Ela saiu, fechando a porta com um clique seco. Seng-ir. Lu Seng, isso realmente está acontecendo? Isso não é algum sonho estranho, sussurrou Zhen Yufeng, com a voz tremenda enquanto segurava um cheque de 1 milhão de yuans junto com a promessa de um salário mensal de 100.000. As pernas da mãe de Lu Seng quase cederam quando a realidade da nova riqueza caiu sobre ela, seu coração cheio de alegria e lágrimas. Lu Hai estava parado no meio da sala, completamente atônito, tentando entender tudo o que tinha acontecido na última hora. Ele olhou para o filho, com a voz tremendo entre admiração e incredulidade. Aquele era mesmo o presidente da Associação de Artistas Marciais? Alguém desse nível realmente veio até nossa casa só para te ver? Seng-ir, me diga a verdade, quando você se tornou um artista marcial de nível 2? Como tudo isso é possível? Eu preciso que você me explique exatamente o que está acontecendo, filho, continuou Lu Hai, procurando respostas no rosto de Lu Seng. O peso da situação parecia pressionar o pequeno apartamento, transformando a vida simples deles em algo muito maior do que ele jamais imaginou. Lu Seng apenas sorriu calmamente e segurou as mãos gastas de Zhen Yufeng. Mãe, a partir de hoje você não precisa mais trabalhar nesses turnos noturnos pesados no supermercado. Você já não é tão jovem, e ficar acordada até tarde faz mal demais. E pai, disse ele olhando para Lu Hai com firmeza, você também vai parar de trabalhar naquele serviço pesado no centro de distribuição. Sua coluna não aguenta mais esse esforço. Vocês dois já se sacrificaram o suficiente por esta família. Zhen Yufeng ficou emocionada, com os olhos cheios de lágrimas, enquanto Lu Hai ficou ainda mais abalado com a mudança repentina na realidade deles. Nosso filho, realmente se tornou um homem em quem podemos confiar, murmurou Lu Hai, cheio de orgulho. Ele colocou uma mão firme no ombro de Lu Seng. Já que você provou que pode cuidar de nós agora, acho que não precisamos mais forçar tanto nossos velhos corpos. Vamos confiar em você, Seng-ir. Enquanto isso, em outra parte da cidade, uma semana havia passado desde que uma figura misteriosa apareceu no salão médico Sheng, e a frustração ali dentro estava chegando ao limite. Henning-su andava de um lado para o outro no escritório, com a testa franzida e roendo as unhas de nervoso. Eu já vasculhei várias vezes os bancos de dados de todos os boticários e pesquisadores médicos registrados recentemente na província, resmungou irritada. Não existe absolutamente nenhum registro dele. É como se tivesse desaparecido no ar. Ela suspirou cansada e apoiou a cabeça nas mãos, olhando para a pilha caótica de arquivos espalhados pela mesa. De onde poderia ter surgido um boticário genial desse nível? Ela se perguntou em voz alta, cada vez mais obcecada. Quanto mais analisava a composição química do tônico que ele refinou, mais ficava chocada. Não era apenas uma pequena melhoria, a eficácia era 3 vezes maior que o padrão da Associação de Boticários. O remédio tinha várias funções diferentes, sem efeitos colaterais detectáveis, e sua duração era assustadoramente superior a qualquer coisa no mercado. O mais absurdo é o custo de produção, menos de 3.000 yuans para fabricar algo que supera medicamentos de nível 3 que custam dezenas de milhares, calculou ela, com os olhos arregalados. Isso não é apenas um novo remédio, é o início de uma nova era na farmacologia. Droga! Onde ele está escondido? Henning-su bateu o punho na mesa de mogno com tanta força que o barulho assustou Ma Fei do lado de fora, quase fazendo ele derrubar a vassoura. Eu acho que finalmente entendi. Senhorita He, eu encontrei ele. Eu realmente encontrei, gaguejou Ma Fei ao entrar correndo na sala, com os olhos arregalados. Henning-su, que antes emanava uma aura feroz, imediatamente ficou séria ao ouvir aquilo. Ela se levantou de um salto, arrastando a cadeira pelo chão. O quê? Onde ele está? Diga exatamente onde você o viu. Ma Fei apontou com o dedo trêmulo para a televisão na parede.
Olhe! É ele, é o cara do laboratório. Ele está passando no noticiário agora. O noticiário local estava reprisando os destaques de ontem. Nossa cidade recentemente celebrou o surgimento de um prodígio sem precedentes nas artes marciais, anunciou o apresentador com entusiasmo. Com apenas 18 anos, esse jovem não apenas passou na avaliação de artista marcial de nível 2, como também demonstrou um poder de combate bruto que supera os requisitos básicos para o nível 3. Sua performance deixou até os veteranos da associação completamente chocados. A tela mostrava uma rápida imagem de Lu Seng sendo abordado por repórteres. Essa conquista histórica praticamente reescreveu os registros da cidade Bai, continuou a transmissão. Vamos todos dar nossos parabéns a esse herói local. O gênio em questão é Lu Seng, um estudante do último ano que atualmente estuda na Academia Bai. Helin Su ficou olhando para a tela, o corpo amolecendo enquanto se apoiava em uma estante próxima. Ele é só um estudante, sussurrou, completamente atônita. Um estudante do ensino médio criou aquela fórmula? Longe da movimentada cidade Bai, nas profundezas da antiga e densa floresta que fazia fronteira com a cidade Shuhai, o ar estava carregado com o cheiro de pinheiros e terra úmida. Lá no alto das copas das árvores, um pequeno pássaro pousado em um galho inclinou a cabeça de repente, sentindo uma mudança na pressão do ar. Ele piou alarmado e imediatamente bateu as asas, voando para longe. Um rastro cintilante atravessou o mato com a velocidade de uma estrela cadente, passando por baixo do pássaro assustado tão rápido que a pequena criatura parecia ter congelado no ar, completamente confusa. O borrão de movimento revelou Lu Seng, que deslizou até parar, as botas arrastando sulcos rasos no chão. Eu não esperava que a técnica Selar Force Unleashed me desse um aumento tão grande de agilidade, murmurou, analisando seu estado interno. Combinando o poder explosivo da Selar Force com as habilidades de movimento que absorvi no mundo dos sonhos, minha mobilidade evoluiu para algo totalmente diferente. Minha velocidade de deslocamento chegou a outro nível, pelo menos 5 vezes mais rápida que a de um artista marcial comum de nível 2, observou Lu Seng enquanto saltava com leveza para um galho grosso de cedro. Talvez eu devesse chamar essa técnica de passos que perseguem as nuvens. Parece menos correr e mais deslizar pelo ar. Ele finalmente chegou a um penhasco alto e irregular que dava vista para o vale. Diante dele, o sol da manhã começava a nascer, espalhando uma luz dourada que atravessava a névoa. Ele respirou fundo, enchendo os pulmões ao máximo. Então, essa é a verdadeira essência da técnica de respiração natural, sussurrou. Cada respiração me permite absorver energia bruta diretamente da atmosfera, restaurando minha resistência e estimulando o potencial escondido dentro da minha medula. Nesse estado, meus sentidos ficam extremamente aguçados. Consigo sentir cada pequena vibração da floresta, o movimento do vento e o pulso da própria natureza enquanto me conecto com o céu e a terra. Lu Seng fechou os olhos e começou a circular sua energia interna em um ritmo complexo e constante. O ar ao redor começou a sibilar e girar, como se estivesse sendo cortado em tiras finas pela pressão da aura dele. De repente, os olhos de Lu Seng se abriram, brilhando com uma leve luz celestial. Um avanço, ele soltou lentamente, sentindo o poder se estabilizar em seus meridianos. Meu Ki e sangue claramente subiram para um nível mais alto. A Constant Star Force está ficando mais refinada, e acredito que agora consigo amplificar minha força bruta 6 vezes. Essa eficiência é absurda. Eu vim ao Monte Gushan só para coletar as 10 ervas necessárias para a pílula de purificação da medula, mas acabei ganhando muito mais. Lu Seng se abaixou e arrancou uma planta medicinal rara com habilidade. Quem diria que eu teria um avanço durante uma simples coleta de ervas? Os tônicos Spirit Strengthening Blend que preparei antes já estão quase acabando, e o efeito deles está começando a diminuir conforme meu corpo se adapta, analisou. Está na hora de começar a refinar a pílula de purificação da medula. As propriedades dessas ervas ainda nem foram descobertas nesta era. Se o banco de dados do futuro não tivesse me mostrado, eu nunca teria encontrado essas plantas neste lugar. Lu Seng se levantou e limpou a poeira dos joelhos. Os materiais medicinais básicos já estão me esperando na barraca de ervas no pé da montanha. Agora que minha energia se estabilizou,
Quero ver exatamente quão rápido esses passos que perseguem as nuvens podem me levar na descida. Com um impulso repentino de velocidade, ele desapareceu do penhasco. Pouco tempo depois, Lu Seng apareceu na base do Monte Gushan, parando suavemente diante de uma pequena barraca de ervas. Olá, senhor, cumprimentou o vendedor. Sou o cliente que ligou antes para encomendar os materiais medicinais. Ah, finalmente chegou, respondeu um homem de meia idade com um cigarro meio queimado no canto da boca. Ele olhou para Lu Seng com um olhar preguiçoso e calculista. Fique tranquilo, garoto. Separei tudo o que você pediu. Capim Angli, folhas Frost Deep, está tudo aqui. Lu Seng pegou algumas ervas da cesta e começou a examinar a cor e o aroma com cuidado. A qualidade é suficiente, disse. As ervas estão frescas e os componentes ativos estão intactos. Eu preciso de 10 unidades de cada. Pelo preço de 500 yuans por unidade que combinamos na pré-encomenda, o total deve ser 5.000. Antes que Lu Seng pudesse contar o dinheiro, o vendedor o interrompeu com um gesto preguiçoso do cachimbo. Ei, calma aí, garoto da cidade. Não precisa ter tanta pressa. Ele deu uma longa tragada e um brilho ganancioso surgiu nos olhos. Os preços mudaram. Não é mais 500 por unidade, agora é 1.000. Ou aceita, ou deixa. O homem abriu um sorriso arrogante e apontou para toda a cesta de ervas. E tem mais uma coisa, não vendo mais em pequenas quantidades. Se quiser alguma dessas, vai ter que comprar tudo o que está aqui. Aquele velho claramente estava tentando arrancar o máximo de dinheiro possível de um estudante sozinho. Lu Seng ficou parado em silêncio por um momento, com o rosto completamente neutro enquanto as palavras do homem ecoavam no ar. Você está bem longe da cidade Shuhai, garoto, zombou o vendedor. Das sombras das rochas próximas, vários homens com aparência suspeita começaram a aparecer, todos olhando para Lu Seng com intenções nada amigáveis. O vendedor de ervas se inclinou para frente e soltou uma nuvem de fumaça no ar. Já que você decidiu pisar no nosso território, é melhor aprender a seguir nossas regras. Não gostamos de gente que discute o imposto local. Os capangas da floresta se aproximaram e cercaram a barraca. Um deles estalou os dedos com um sorriso ameaçador. Sua mãe nunca te ensinou? Quando você sai para o mundo real, precisa aprender a ter medo das pessoas que podem te machucar. Mas Lu Seng não era um estudante ingênuo que pudesse ser intimidado, seu olhar frio era cortante. Ele não parecia nem um pouco intimidado pelo grupo ao redor. Ah, disse Lu Seng com a voz baixa e perigosa. Então isso já não é mais um negócio? Vocês estão realmente tentando me roubar. O vendedor riu com desprezo. E, chame como quiser. Não faça nenhuma besteira, garoto, esses meus irmãos aqui são todos artistas marciais treinados. Mesmo que você sobreviva para chamar a polícia, não vão encontrar nenhuma câmera ou testemunha por quilômetros. A expressão do homem ficou ainda mais desagradável enquanto batia o cachimbo na mesa. Então, se você for esperto, entregue o dinheiro e a bolsa quietinho. Depois não reclame se tivermos que te ensinar uma lição dolorosa de etiqueta social. Um traço de irritação passou pelo rosto de Lu Seng. Sem dizer nada, ele deu um golpe casual com a palma da mão em uma enorme pedra ao lado da barraca. O granito não apenas rachou, ele explodiu em milhares de fragmentos com um estrondo ensurdecedor. Os capangas ficaram completamente paralisados, o rosto pálido enquanto olhavam para os pedaços espalhados. Parece que vocês gostam muito da ideia de medo, disse Lu Seng com voz afiada. Ele olhou diretamente para o vendedor apavorado. Agora me diga, quem deveria estar com medo nessa situação? Eu, ou vocês? O vendedor de ervas e seus capangas começaram a suar frio imediatamente, as pernas tremendo ao perceberem que tinham acabado de tentar extorquir um verdadeiro monstro. Tremendo de puro terror, os capangas abaixaram a cabeça e começaram a implorar por misericórdia. Fomos cegos, irmão mais velho. Por favor, não percebemos quem você era, sentimos muito. Lu Seng, completamente indiferente às desculpas desesperadas deles, apenas ajustou as alças pesadas da mochila. Ele se abaixou para pegar algumas folhas espalhadas no chão, com expressão fria.
Não tenho interesse em continuar com isso, disse calmamente. Vou levar essas e ir embora. Vendo sua presença esmagadora e suas ações decisivas, o grupo imediatamente concordou, balançando a cabeça rapidamente. Sim, sim, claro. Isso já é mais do que suficiente, não ousaríamos pedir mais nada. Espera, por que tem uma pessoa a mais na contagem? Murmurou um dos guardas enquanto olhava ao redor. Ele provavelmente entrou na formação no último segundo. Estranho, não vi nenhum crachá de identificação nele. Que curioso, faz tantos anos que não aparece nenhum candidato da cidade Bai, e este ano surgiram dois de repente. O comandante fez uma segunda verificação nos registros de entrada. Apenas uma pessoa realmente se registrou. Ah, entendi, então você deve ser Lu Seng, aquele que Xiao Yui da Associação de Artes Marciais da cidade Bai mencionou especificamente. O homem começou a rir alto ao ouvir o nome. Agora faz sentido. Então você é o talento especial que até o presidente de uma associação municipal está acompanhando pessoalmente. Isso é realmente impressionante. Ter ligação direta com o presidente da Associação de Artes Marciais é até mais assustador do que enfrentar um artista marcial de nível 3 em combate. Fico curioso para saber quanto dinheiro ele teve que gastar para conseguir esse reconhecimento. O rosto do comandante escureceu e ele repreendeu o homem imediatamente. Silêncio! Chega de especulação sem sentido. O comandante voltou-se para o grupo e apontou para as pesadas portas internas. Você e os candidatos da cidade Qingnan, entrem imediatamente. Vamos! Depois de entrar, vocês passarão pela cerimônia oficial de admissão. Deixem suas malas e pertences pesados aqui, nossa equipe vai cuidar disso depois. Lu Seng assentiu brevemente. Entendido. Depois de atravessar a entrada, Lu Seng olhou ao redor do enorme interior com atenção. Uma suspeita começou a surgir em sua mente. Supostamente é apenas uma cerimônia de admissão, pensou. Então por que dividiram todos nós em tantos grupos separados? Cada vez mais parece que isso não é uma cerimônia comum, murmurou Lu Seng. De repente, um forte tremor percorreu o chão, fazendo tudo tremer. O pânico se espalhou entre os candidatos quando viram as enormes portas de aço se fechando atrás deles, prendendo todos dentro do salão escuro. Meu Deus, o que está acontecendo? O que vocês pretendem fazer com a gente? Algumas vozes gritaram. Vocês vão nos trancar aqui? Isso não pode fazer parte do processo. O comandante, observando por um monitor, soltou um suspiro cansado. Certo, se acalmem e escutem com atenção. O objetivo de vocês é simples, precisam chegar sozinhos até a saída no final do corredor oposto. Se conseguirem, passam na avaliação de admissão e garantem sua vaga aqui. Se falharem, serão desclassificados e enviados de volta para suas cidades imediatamente. O tempo já começou. Boa sorte a todos. Assim que a voz do comandante desapareceu, o local virou um caos de reclamações e confusão. O que é isso? Você disse que era só uma cerimônia. Desde quando virou um corredor de competição? Que tipo de corredor é esse? Ei! Volte aqui e explique isso direito, alguém gritou para o interfone. Sem aviso, o chão sólido se abriu no meio, revelando um abismo escuro. Todos começaram a cair, seus gritos ecoando pelas paredes metálicas. Ah não! O que está acontecendo? Ah! Enquanto os outros caíam de forma desajeitada, Lu Seng ajustou o corpo no ar e pousou com a leveza de um gato. Já os outros bateram no chão com força. Ai, minhas costas, onde estamos? Um recruta começou a chorar segurando o corpo machucado. Isso dói demais, por que fariam isso? Por que eles fariam algo tão extremo só para uma simples admissão? Outro reclamou, tentando se levantar na pouca luz. Lu Seng permaneceu calmo, olhando fixamente para a enorme e ameaçadora porta à sua frente. Ele fechou os olhos lentamente e começou a analisar o fluxo de energia e a estrutura mecânica do ambiente. Clique. Uma percepção clara surgiu em sua mente. Este lugar é falso, uma ilusão.
Como ele suspeitava, aquilo estava longe de ser um corredor normal. Ele observou as sombras escuras e instáveis se movendo nos cantos da sala. As aplicações práticas de poder espiritual ali eram realmente impressionantes, quase como os poderes sobrenaturais das lendas antigas. Lin Xiaoyu soltou um bufar de desprezo e cruzou os braços. HMPH. Eu realmente esperava algo um pouco mais desafiador, mas no fim é só esse tipo de brincadeira infantil. Que tédio, continuou Lin Xiaoyu com arrogância. Um dos artistas marciais atrás dele franziu a testa, irritado. Lin Xiaoyu, você sabia dessas armadilhas desde o começo, não sabia? Droga, por que não avisou a gente? Eu caí feio ali atrás. Lin Xiaoyu zombou. Sua capacidade de adaptação é zero e mesmo assim você se chama artista marcial? Não se envergonhe mais ainda. Se sair por aí dizendo que é um gênio do campo de treinamento da cidade Qingnan, vai me fazer passar vergonha. O homem ficou tão furioso que as veias da testa começaram a saltar. Lin Xiaoyu, seu arrogante! Antes que ele terminasse, a garota ao lado colocou a mão em seu ombro para impedi-lo. Chega! Parem com essa discussão inútil. Todos nós viemos da mesma cidade, disse ela com firmeza. Trabalhamos muito para conseguir entrar nesse campo de treinamento, então precisamos ficar unidos. O mais importante agora é pensar em uma estratégia para passar nessa avaliação. Lin Xiaoyu deu de ombros, concordando por enquanto. Ela tem razão. Nós da cidade Qingnan precisamos ficar unidos, não podemos perder ninguém tão cedo. Esse campo de treinamento de gênios tem uma reputação lendária, então a prova de entrada com certeza não vai ser fácil. Então ele olhou para Lu Seng e apontou com desprezo. Por coincidência temos um estranho aqui. Por que não deixamos esse cara ir na frente e ativar as armadilhas para nós? A garota mordeu o lábio, parecendo desconfortável. Isso não parece muito justo. Mas a pessoa ao lado dela já sorria maliciosamente. Haha, na verdade é uma ótima ideia. Usar ele como cobaia vai ser bem divertido. Haha, exatamente, eles riram. Lu Seng, ouvindo aquele plano ridículo, apenas soltou um longo suspiro entediado. Bom, se vocês não vão avançar, então saiam do meu caminho, disse Lu Seng friamente. Lin Xiaoyu sorriu com desdém. Pelo menos você tem iniciativa, garoto da cidade Bai. Faça um bom trabalho e talvez a gente até te ajude se as coisas ficarem difíceis. Lu Seng virou a cabeça com desprezo e respondeu enquanto passava por eles. Um predador sempre anda sozinho. Só o gado precisa andar em rebanho. No instante em que aquelas palavras chegaram aos ouvidos dele, o rosto de Lin Xiaoyu ficou vermelho de pura raiva assassina. O que foi que você disse para mim? Lu Seng estava parado calmamente na frente do caminho, enquanto Lin Xiaoyu e seu grupo vinham logo atrás. Ao ver Lu Seng suspirar irritado de novo, Lin Xiaoyu gritou furioso. Ei! Você está me chamando de gado? Eu vou fazer você se arrepender dessas palavras. Eu vou te matar. Assim que Lin Xiaoyu terminou de gritar e se preparou para atacar, tanto ele quanto Lu Seng pararam de repente, sentindo uma estranha vibração mecânica ecoando pelo corredor. Em poucos segundos, uma série de enormes esferas metálicas começou a rolar pelo corredor em direção a eles, ganhando uma velocidade assustadora e pegando todo o grupo de Lin Xiaoyu completamente desprevenido. Num piscar de olhos, aquelas esferas mecânicas se abriram e se transformaram em enormes marionetes robóticas, liberando uma aura feroz. Elas assumiram posições de combate imediatamente. Lin Xiaoyu olhou para aquelas máquinas com puro horror. Essas marionetes, a energia delas é pelo menos nível de um artista marcial de nível 1, gaguejou Lin Xiaoyu. E tem tantas! Esse campo de treinamento quer matar todo mundo logo no primeiro dia. Os recrutas atrás dele começaram a entrar em pânico enquanto as marionetes avançavam. Esse corredor é estreito demais. Não tem onde se esconder nem para onde correr. O que a gente faz? Mais à frente, Lu Seng permaneceu calmo, analisando a situação. Já ouvi falar dessas marionetes.
Elas podem ser programadas por artistas marciais de alto nível para alcançar capacidades comparáveis a um artista marcial de nível 4. Porém, fabricar uma custa muito mais caro do que treinar um humano de nível 4. É a primeira vez que vejo uma pessoalmente. Ao ver a expressão concentrada de Lu Seng, Lin Xiaoyu interpretou aquilo como medo e zombou. Que caipira patético, disse com desprezo. Essas marionetes mecânicas têm várias limitações táticas. Quando detectam uma assinatura térmica viva se aproximando, entram em modo de ataque automático. Esses modelos de nível 1 são feitos de uma liga especial, um único soco é suficiente para quebrar seus ossos e te matar. Os seguidores de Lin Xiaoyu também começaram a rir, achando que Lu Seng estava assustado. De repente, a garota ao lado deles gritou, "Cuidado!" Uma enorme marionete robótica avançou e lançou um gigantesco punho metálico diretamente na cabeça de Lu Seng. Lu Seng permaneceu completamente imóvel, com expressão fria, sem sequer recuar enquanto o vento do ataque bagunçava seu cabelo. Quando o punho estava a poucos centímetros de atingi-lo, a perna de Lu Seng se moveu como um borrão em um contra-ataque poderoso. Lin Xiaoyu, que estava zombando segundos antes, ficou congelado ao ver o ataque pesado da marionete sendo bloqueado instantaneamente. Diante daquela demonstração absurda de força, as expressões das pessoas ao redor mudaram imediatamente de zombaria para choque e inveja. No meio da luta, Lu Seng soltou um leve desdém. "Isso é o melhor que vocês têm? Que decepção!" Sem hesitar, ele segurou o enorme braço mecânico e liberou uma explosão de força, levantando toda a marionete pesada como se não pesasse nada. Com apenas uma mão, Lu Seng aplicou uma pressão aterrorizante. A estrutura metálica da marionete começou a render e se deformar até quebrar completamente sob sua força esmagadora. Os candidatos ao redor ficaram totalmente paralisados, encarando os destroços sem conseguir dizer uma palavra. Depois de alguns segundos de silêncio sufocante, as pessoas começaram a cochichar em choque. "Esse cara é humano mesmo? Como a gente luta contra alguém assim?" No meio da tensão crescente, Lin Xiaoyu de repente começou a rir de forma histérica. Ele segurou a cabeça e gargalhou. "Agora eu entendi. Quase caí nessa farsa ridícula. Uma marionete mecânica de nível 1? Não me faça rir. Isso não passa de um monte de sucata enferrujada. Na realidade, o poder real dela provavelmente é equivalente a um boneco de treino parado usado para iniciantes", continuou Lin Xiaoyu, tentando parecer confiante. "Foi claramente feito apenas para assustar os fracos. Pensem bem se fossem unidades reais de combate, como um grupo de novatos como nós poderia passar no teste. É só um truque psicológico." Então ele olhou com desprezo para Lu Seng. "E quanto a ele? Com essa força medíocre, ele nem chegou ao nível de um artista marcial de rank 1. Não existe nenhuma chance de um cara comum como ele resistir a um ataque real de uma máquina de combate", afirmou Lin Xiaoyu. Mesmo assim, os outros candidatos continuaram cautelosos e observando as marionetes restantes com atenção. Vendo que ninguém acreditou muito em sua explicação, ele bufou friamente. "Esqueçam. Explicar coisas de alto nível para um bando de idiotas como vocês é perda de tempo." Cheio de arrogância, ele caminhou diretamente até uma das marionetes mecânicas. "Já que vocês não conseguem entender, abram bem os olhos e vejam como um verdadeiro gênio resolve isso." Lin Xiaoyu correu com velocidade e saltou em um poderoso chute voador que arrancou a cabeça da marionete. Ao ver a cabeça da máquina rolando pelo chão, a multidão soltou risadas aliviadas. A tensão no corredor desapareceu imediatamente. "Então era tudo falso mesmo", alguém gritou. "Haha! Aquela marionete era totalmente fake, exatamente como Lin Xiaoyu disse." Pousando com elegância no chão, Lin Xiaoyu ajeitou as roupas e fez uma pose triunfante para os outros. Ele olhou ao redor com um sorriso arrogante. "E, viram? Eu estava certo desde o começo, não estava? Meu instinto nunca falha." Mas a comemoração acabou de repente com um forte som mecânico. Antes mesmo das risadas desaparecerem, o corpo da marionete sem cabeça voltou a se mover.
Com um movimento extremamente rápido, seu braço metálico varreu o ar e acertou Lin Xiaoyu violentamente na lateral da cabeça. O impacto foi devastador. Lin Xiaoyu foi lançado pelo ar como um boneco até bater com força na parede reforçada, rachando o concreto. Ele caiu no chão, o rosto contorcido de dor, incapaz até de gritar. Depois de lutar para respirar, ele conseguiu murmurar: Isso não é uma marionete de rank 1, é uma unidade de combate mecânica de rank 2, estamos ferrados. Droga, ele murmurou antes de desmaiar completamente. Os outros candidatos ficaram congelados em silêncio, percebendo algo assustador. Lentamente, todos olharam para Lu Seng, começando a entender o nível absurdo de força que ele havia demonstrado ao destruir aquela máquina com tanta facilidade. Lu Seng continuou avançando pelo campo de treinamento com a frieza de um predador, destruindo cada sentinela mecânica que aparecia em seu caminho. Toda máquina tem um ponto estrutural fraco, um pivô central, pensou ele. Um golpe preciso é suficiente para derrubar a estrutura. O problema é que existem muitas dessas coisas, então acaba sendo um pouco cansativo. Enquanto isso, na sala de controle subterrânea, o técnico que monitorava as máquinas ficou horrorizado ao ver a tela se encher de alertas vermelhos de falha do sistema. Mas que diabos está acontecendo lá fora? Gritou o técnico enquanto digitava desesperadamente no teclado tentando recuperar o controle. Por que todas as marionetes estão falhando ao mesmo tempo? Elas estão sendo destruídas uma por uma? Isso é impossível. Como um grupo de novatos que mal passou do nível 1 poderia destruir unidades de combate de rank 2? As perguntas frenéticas dele foram interrompidas pelo som pesado de passos se aproximando. Então, o segundo portão já está aberto? Porque eu cheguei, disse uma voz. Lu Seng estava diante da área interna, com um tom provocador na voz. Vamos, guardião. Apareça. Espero que você não seja tão decepcionante quanto as máquinas que acabei de destruir. O técnico ficou completamente confuso. Desde quando um monitor de baixo nível como ele era o guardião do teste? Ele nem teve tempo de pensar direito antes de Lu Seng se aproximar com velocidade relâmpago. Um soco veio em direção ao rosto dele e parou a poucos centímetros, a pressão do ar deixando seu rosto pálido. No centro de comando, Dong Qinsu estava concentrada nos monitores de vigilância, com a testa franzida. As portas se abriram com um som suave quando Qin Shaojun entrou, assobiando despreocupado. Que dia maravilhoso para estar vivo, disse ele com um sorriso relaxado. Ele parou ao notar a presença dela. Qinsu, não esperava te encontrar aqui no escuro. O que você está fazendo? Dong Qinsu nem levantou os olhos da tela. Evite esse tipo de informalidade, Tenente-Coronel Qin Shaojun. Se você tem tanto tempo livre, poderia me ajudar a organizar essa montanha de documentos dos candidatos. Tá bom, você venceu, disse Qin Shaojun levantando as mãos em rendição. Ele se inclinou para olhar os monitores. Então me diga como estão indo os gênios dessa turma? Alguma surpresa interessante? Dong Qinsu suspirou cansada e massageou as têmporas. Nada impressionante. Apenas 8 pessoas atingiram nosso padrão mínimo, e mesmo assim são apenas artistas marciais oficiais que despertaram seus talentos recentemente. Qin Shaojun começou a analisar os perfis. 5 deles parecem bem comuns, com talentos de força padrão. Os outros 3 são focados em velocidade e defesa, mas nada realmente extraordinário. E quanto aos praticantes do tipo mental? Dong Qinsu olhou para um monitor específico, suavizando um pouco a expressão. Os tipos mentais sempre são os mais promissores. Veja Xia Lin, por exemplo. Ela tem apenas 18 anos, despertou o talento há menos de 2 anos e já está perto do padrão de um Psychic de nível 1. E o talento marcial dela também é excelente, quase nível 2. Ao ouvir isso, os olhos de Qin Shaojun brilharam de empolgação. Isso sim é impressionante. Um gênio desse nível, ela me lembra bastante você quando estava na academia. Embora talvez eu não devesse dizer isso. Ao ver o olhar frio de Dong Qinsu, ele sentiu um arrepio. Haha, foi só uma piada. Dong Qinsu voltou a olhar para o terminal. Pare com essas bobagens.
Eu já coloquei ela na lista de observação prioritária. Kim Shaojun forçou um sorriso e pegou um copo de água para disfarçar o nervosismo. Ele mudou o ângulo de uma das câmeras enquanto dizia casualmente: os outros candidatos também estão indo bem. De repente, sua mão congelou no ar. Ele se aproximou da tela e soltou um suspiro chocado. O quê? Que diabos é isso? Ao ver a reação dele, o clima na sala ficou pesado. Percebendo a reação dele, Dong Qinsu virou a cabeça e olhou para o monitor principal, estreitando os olhos ao analisar a imagem ao vivo. Ao mesmo tempo, no campo de treinamento número 7, Xialin respirava com dificuldade enquanto concentrava todo o poder mental para destruir a última onda de marionetes mecânicas no caminho. Consigo sentir, pensou ela, com o rosto coberto de suor. Há algo por perto extremamente perigoso, pelo menos nível 3. Mas ninguém está me impedindo de avançar, então provavelmente não faz parte do teste. Talvez seja algum instrutor monitorando. Movida pela curiosidade e cautela, Xialin entrou na próxima sala. Ela ficou chocada ao ver o que estava acontecendo. Vários instrutores estavam correndo de um lado para o outro, preparando escudos balísticos pesados e armas de alto nível, como se estivessem se preparando para uma batalha real. O coração dela começou a bater forte. O que está acontecendo aqui? Isso parece preparação para um combate enorme. Que tipo de ameaça monstruosa eles estão tentando conter dentro dessa instalação? A curiosidade virou ansiedade. O que está acontecendo naquela sala? Xialin reuniu coragem e usou seu poder mental para fazer uma varredura psíquica. Imediatamente ela sentiu duas presenças extremamente poderosas lutando em alta velocidade. Ela ficou completamente confusa. Por que o alvo é uma pessoa? Os alvos da avaliação não deveriam ser apenas robôs? Quem é aquela pessoa misteriosa? De repente, Lu Seng percebeu a energia psíquica dela e virou o olhar diretamente para sua direção. A intensidade daquele olhar atingiu a mente de Xialin como um golpe físico. Ela recuou instintivamente, tremendo de medo. Que poder foi esse? Foi aterrorizante, como olhar para um abismo. Logo depois, o clima mudou quando Dong Qinsu e Qin Shaojun entraram na área. Qin Shaojun já não parecia despreocupado. Ele olhou ao redor com expressão séria e perguntou ao responsável tático: relatório. O que exatamente está acontecendo dentro daquela sala? Um supervisor respondeu imediatamente: todas as câmeras de vigilância próximas à entrada principal foram destruídas. Perdemos completamente as imagens. Também perdemos contato com o pessoal de monitoramento há 3 minutos e já estamos preparando um relatório de emergência. Ao ouvir isso, Qin Shaojun ordenou que o operador da linha 12 enviasse todos os arquivos gravados, mas Dong Qinsu interrompeu. Não é necessário. Mal ela terminou de falar, a enorme porta reforçada começou a render sob uma força absurda antes de ser rasgada violentamente ao meio. Imediatamente, todos os instrutores presentes levantaram suas armas, prontos para reagir contra o invasor. Através da abertura na parede, Lu Seng entrou calmamente. Ao vê-lo, os funcionários ficaram primeiro confusos e depois um pouco aliviados. Hã? O que está acontecendo? Alguém murmurou. Ele é só um estudante. Mas antes que baixassem a guarda, todos prenderam a respiração. Lu Seng não estava sozinho, ele estava arrastando o corpo inconsciente ferido de um monitor sênior. Todos os instrutores imediatamente apontaram suas armas, o ar ficando tenso. Dong Qinsu deu um passo à frente e olhou fixamente para o jovem. Você é um estudante da cidade Qingnan, não é? Responda, quem exatamente é você? Diante da situação tensa, Lu Seng simplesmente soltou o homem ferido no chão. Com olhar firme e voz calma, respondeu, eu venho da cidade Bai. Lu Seng, certo. Qin Shaojun de repente caiu na gargalhada, olhando o garoto com admiração. Nada mal. Na verdade, você é bem atrevido. Já é impressionante ter força para destruir robôs de combate daquele nível, mas você nem esperou o teste terminar e ainda derrotou um instrutor sênior. Você realmente tem coragem, garoto.
Ao ouvir o elogio animado do veterano, Lu Seng coçou a parte de trás da cabeça com um leve ar de vergonha, suavizando um pouco o tom. Parece que houve um pequeno mal-entendido. Eu achei que a intervenção do instrutor fosse apenas uma fase escondida da avaliação. Ele era bem resistente, então senti que não podia me dar ao luxo de segurar minha força. Perto dali, Dong Qingsu estreitou os olhos, observando cada microexpressão dele com precisão quase clínica. Sem qualquer aviso, o ar no corredor ficou pesado e frio quando Dong Qingsu liberou uma onda enorme de energia mental, uma pressão psíquica tão densa que parecia quase física. Essa força invisível e esmagadora foi direcionada com precisão diretamente à consciência de Lu Seng, testando os limites da sua força de vontade e resistência mental. Mesmo diante desse ataque psíquico esmagador, Lu Seng permaneceu totalmente tranquilo, com a expressão calma como a superfície de um lago. Ele ficou ali como se aquela pressão fosse apenas uma brisa leve de verão. Percebendo que sua sondagem parecia cair em um abismo sem fundo, Dong Qingsu retirou imediatamente seu poder e decidiu não continuar a confrontação. Parabéns por passar na avaliação de entrada, disse ela simplesmente, voltando ao seu tom profissional. Em seguida, fez um gesto para um funcionário próximo, pedindo que levasse Lu Seng até a área de descanso onde os candidatos aprovados estavam reunidos. Assim que Lu Seng desapareceu pelo corredor, Dong Qingsu se virou para o colega com uma expressão extremamente séria. Aquele garoto é uma anomalia completa. Eu revisei as gravações, ele tratou aquelas marionetes de combate de nível 2 como se fossem brinquedos. Qin Shaojun assentiu enquanto analisava um tablet. Os dados são ainda mais absurdos. O Bland Ki registrado dele mal chega a 15, mas o poder de combate medido naquela luta chegou a incríveis 15.000. Isso realmente desafia toda a lógica marcial conhecida, admitiu Dong Qingsu em voz baixa. Eu tentei fazer uma varredura mental profunda nele, mas parecia um vazio. Não senti nenhum pensamento, nenhuma reação. E o mais importante, ele não mostrou nenhuma reação física à pressão. Era como se eu nem estivesse lá. Qin Shaojun ficou claramente surpreso ao ouvir aquilo. Então, o que você pretende fazer com esse monstro aqui dentro? Depois de um momento de silêncio, Dong Qingsu respondeu, ainda não decidi todos os detalhes, mas os dados do arquivo já estão claramente ultrapassados. Por enquanto, vamos classificá-lo como uma semente de elite, ao lado de Xia Lin, e garantir prioridade total nos recursos de treinamento. Parece que a competição interna deste ano vai ser muito mais interessante do que imaginávamos, comentou ela. Em outra parte da instalação, Lu Seng caminhava em silêncio, refletindo sobre o encontro recente. Aquilo foi apenas uma varredura mental comum? Pensou. A energia espiritual da instrutora Dong é pelo menos 5 vezes mais forte que a minha. Ainda bem que eu dominei a técnica de recolher completamente minha presença mental para o centro do corpo. Espero que ela não tenha descoberto tudo. O pensamento dele foi interrompido por um forte ronco vindo do estômago. O guia que o acompanhava pelos corredores ouviu o barulho e riu. Ei, Lu Seng, parece que seu tanque está vazio. Agora é hora das refeições. Que tal eu te levar direto para o refeitório antes de te mostrar o dormitório? Lu Seng sorriu agradecido, aliviado com a gentileza. Segurando o estômago faminto, perguntou um pouco hesitante, posso perguntar uma coisa? Aqui tem bastante comida disponível? O funcionário caiu na gargalhada ao ouvir a pergunta. Não precisa se preocupar com isso, garoto. Na primeira refeição do campo de treinamento, a comida é completamente ilimitada. Pode comer até não aguentar mais. Os olhos de Lu Seng brilharam imediatamente com uma luz quase predatória ao ouvir aquilo, e todo o cansaço da fome desapareceu na hora. Assim que chegou ao refeitório, ele praticamente se enterrou na montanha de comida, devorando tudo com uma eficiência assustadora. Isso é incrível! Muito delicioso, disse entre enormes mordidas. Quero mais 5 pratos dessa carne assada? Não, melhor 10. E mais alguns acompanhamentos também. O funcionário designado para acompanhá-lo ficou apenas olhando, de boca aberta, vendo o estômago do garoto parecer um poço sem fundo. De repente, enquanto Lu Seng pegava mais comida, alguém se aproximou da mesa.
Era Yang Yuan, outra candidata que também veio da seleção da cidade Bai. Ela se aproximou com um sorriso curioso e um pouco nervoso. Nós nos encontramos durante o exame virtual de artes marciais, lembra? Não sabia se você ainda se lembraria. Ela hesitou um pouco e perguntou educadamente, posso me sentar aqui? Lu Seng mal levantou os olhos da comida, mantendo o olhar frio. A comida aqui é ilimitada. Se quiser, pode pegar ali. Yang Yuan fez uma careta por dentro. Quem quer suas sobras gordurosas? E por que ele fica repetindo que é ilimitado como se fosse um camponês faminto? Depois de alguns segundos em silêncio, interrompidos apenas pelo som da mastigação, Lu Seng falou sem olhar para ela. Eu lembro que Xiao Yu mencionou que fazia muito tempo que alguém da cidade Bai conseguia entrar nesse campo. Por que isso acontece? Liang Yuan sorriu calmamente. Talvez você tenha entendido errado. Na verdade, Bai City envia representantes todos os anos. O problema é que já faz muitos anos que nenhum deles tem força suficiente para passar na triagem inicial. E mesmo aqueles poucos que conseguem passar, continuou ela, normalmente acabam expulsos em poucas semanas porque não conseguem acumular pontos suficientes para permanecer aqui. Ser eliminado em um lugar como esse é uma vergonha que ninguém quer carregar. Lu Seng parou de comer por um instante. Então, o que são esses pontos? Yang Yuan começou a explicar pacientemente. Pontos são a única moeda dentro deste lugar. Se quiser usar os recursos do campo, precisa pagar com pontos. Tudo tem um preço, desde usar as salas de treinamento de alta gravidade até aulas particulares com instrutores, suplementos de alto nível ou até dormitórios privados. Até essa carne de monstro que você está comendo agora é um recurso militar restrito que normalmente precisa de pontos para conseguir, acrescentou Yang Yuan seriamente. No momento, entre todos os novatos, apenas 3 pessoas conseguiram ganhar pontos. Lu Seng parou de comer por um momento, surpreso com um número tão baixo. Só 3? Como eles conseguiram tão rápido? Yang Yuan continuou explicando, com um tom cheio de admiração. Os pontos são concedidos com base no desempenho nos testes de habilidade e combate. Esses 3 conseguiram quase pontuação perfeita. O primeiro é Kang Yong, da cidade Yangling. Ele é um artista marcial Tier 2 com talento inato, Rock Skin. O segundo é Men Jin, da cidade Dongland, também Tier 2, com uma combinação impressionante de força e velocidade. O último é o mais raro de todos, uma espiritual mentalista que despertou completamente seu poder psíquico. Dizem que o talento dela pode ser o maior de todo o campo este ano. O nome dela é Xia Lin. Como se tivesse sido invocada pelo próprio nome, Xia Lin estava passando pelo refeitório naquele momento e ouviu alguém mencioná-la. Xia Lin virou a cabeça instintivamente, seus olhos atentos procurando a origem da conversa. Por coincidência, o olhar dela caiu diretamente em Lu Seng, que estava no meio de uma mordida segurando uma coxa de frango. No momento em que o reconheceu, um arrepio de medo percorreu seu corpo. Ela empalideceu e rapidamente virou para sair dali o mais rápido possível. Na mente de Xia Lin, ver Lu Seng era como encarar uma catástrofe. Ao virar de repente, a bandeja em suas mãos quase derrubou toda a comida. Por reflexo, ela levantou a mão e usou seu poder mental para estabilizar a bandeja. Lu Seng observou a fuga apressada dela com completa indiferença. Sem dar mais atenção a ela, Lu Seng voltou para Yang Yuan e apontou com o garfo. Então era ela. Yang Yuan ficou completamente chocada com o que tinha acabado de ver. Ela se inclinou para a frente cheia de curiosidade. Espera, você realmente conhece ela? Lu Seng pegou o copo com a mão direita e tomou um gole de água. Ele fechou os olhos por um instante antes de responder casualmente. Já nos encontramos antes. Continuando a comer, Lu Seng voltou ao assunto anterior. Você disse que apenas 3 pessoas conseguiram pontos. Yang Yuan levantou um dedo. Esse é o número oficial. Mas existe um rumor sobre uma 4ª pessoa misteriosa. Dizem que ele tem uma força absurda e que destruiu as marionetes robóticas com as próprias mãos como se fossem papel.
Os rumores dizem que esse quarto indivíduo é completamente diferente dos outros gênios, continuou Yi Yuan com os olhos arregalados. Dizem que ele é assustador, uma força da natureza que destrói tudo no caminho. A história diz que ele deixou uma montanha de marionetes destruídas e ficou em cima delas rindo como um louco enquanto segurava um instrutor derrotado. Ela olhou diretamente para Lu Seng. Também dizem que ele espancou um instrutor tão brutalmente que o cara teve que ir para a UTI. Lu Seng estava bebendo água quando Ye Yuan chegou ao clímax da história. A descrição absurda o pegou tão desprevenido que ele engasgou e cuspiu água pela mesa. Seus olhos se moveram rapidamente enquanto percebia que o louco assustador que todos comentavam era ele mesmo. Ye Yuan, porém, achou que ele estava apenas chocado com a história. Eu sei, né? Que loucura! As pessoas exageram demais nas histórias. É claramente exagero, ela riu enquanto Lu Seng tossia. Mas no fundo Yang Yuan sentia respeito pelo nível daquele lugar. Esse campo realmente reúne monstros, pensou. Ela olhou para Lu Seng e lembrou da fama dele em Bai City. Mesmo Lu Seng, que chocou toda a Bai City, parece normal perto desses monstros. Interpretando o silêncio de Lu Seng como insegurança, Yang Yuan decidiu encorajá-lo. Ela entregou um guardanapo para ele limpar a boca. Não desanime, Lu Seng. Eu realmente acredito no seu potencial. Com sua força e talento, se continuar treinando aqui, com certeza um dia você vai alcançar aqueles gênios. Ela sorriu sinceramente, sem perceber o grupo de oficiais de alto nível que tinha aparecido silenciosamente atrás da cadeira dela. Lu Seng assentiu levemente. Kof, obrigado, eu agradeço. Ele terminou de limpar a boca, mas ao olhar além do ombro dela, sua expressão virou confusão. Confusa com a reação dele, Yang Yuan virou imediatamente para ver o que estava acontecendo. Seu coração quase parou ao perceber que não estavam mais sozinhos. Atrás dela havia um grupo de monitores de elite. O líder deu um passo à frente e olhou diretamente para Lu Seng. Você é Lu Seng, correto? O homem mantinha postura rígida, segurando um relatório. De acordo com os registros oficiais, você destruiu 18 marionetes robóticas de alto desempenho e atacou fisicamente um instrutor, causando sua hospitalização. A mandíbula de Ye Yuan quase caiu na mesa. O líder ignorou a reação e continuou olhando para Lu Seng. Precisamos que você nos acompanhe imediatamente para esclarecimentos. Yang Yuan ficou completamente paralisada vendo aquilo. Uma onda de horror tomou conta dela quando percebeu a verdade. O louco assustador que ela tinha acabado de criticar era exatamente o garoto sentado à sua frente. A revelação se espalhou pelo refeitório como uma onda de choque. Todos os estudantes que ouviram ficaram imóveis. Centenas de olhares se voltaram para Lu Seng como se ele fosse um alienígena. Alguns alunos ficaram tão chocados que deixaram os hachis cair no chão. As reações ficaram cada vez mais exageradas. Alguns estudantes engasgaram no meio da refeição, cuspindo arroz na mesa. O silêncio foi quebrado quando todos gritaram em choque, Lu Seng! Mesmo com todo o caos ao redor, Lu Seng permaneceu completamente calmo. Ele se levantou tranquilamente e empurrou a cadeira de volta. Estou ciente, respondeu com voz calma. A simples presença dele fez Yi Yuan ficar ainda mais nervosa. Lu Seng começou a acompanhar os oficiais para fora do refeitório, mas parou de repente após alguns passos. Ainda segurando um guardanapo amassado, ele se virou para o funcionário. Desculpe, mas ainda não terminei minha comida. Seria possível pegar um recipiente para levar o resto? Não gostaria de desperdiçar. O pedido foi tão absurdo diante da situação que todos ficaram ainda mais chocados.